Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Num dos meus últimos vídeos, intitulado como 5 filmes amaldiçoados, eu obtive um feedback bastante positivo e algumas pessoas pediram para produzir uma segunda parte. E pronto, eu decidi fazer-lhes a vontade e arriscar a minha vida, porque o último vídeo foi bastante estranho. Eu não falei sobre isso, mas enquanto estava a editar, eu reparei que durante as filmagens, assim, as minhas filmagens têm alguns cortes, eu estava a pronunciar a palavra decapitado e o telemóvel no exato momento em que eu estava a filmar vibrou. Há uma cena em que uma pessoa morre decapitada e ela também morreu decapitada. E enquanto editava eu estava a escutar a minha gravação a dizer decapitado e nesse exato momento o meu telemóvel vibrou outra vez. Por isso já sabem, se eu ficar sem cabeça algum dia, já sabem que está relacionado com este vídeo e que o meu vídeo está amaldiçoado. Eu nem estou a brincar, estou-me a rir, mas não estou a brincar, isso aconteceu mesmo. Só mais uma coisa, este vídeo estará disponível também no Terror PT, que é aquele site que nós todos adoramos, que nós todos conhecemos. Visitem-no, porque se vocês forem fãs de terror é um site mesmo obrigatório. E sem mais demoras, vamos ao vídeo. Eu começo esta lista falando de The Crawl. É um filme de 1994 e é protagonizado por Brandon Lee. Para quem desconhece, Brandon Lee é o filho do grandioso Bruce Lee. E este filme acompanha a história do jovem músico que é assassinado na véspera do seu casamento. E ele ressuscita para se vingar de quem o matou. Esta produção é bastante polémica porque existe uma cena em que o ator Brandon Lee tinha que levar com um tiro. E obviamente que é um tiro falso. Isto é cinema, não é nenhum snuff movie, é um tiro mesmo falso. E ninguém sabe como, mas alguém colocou uma bala real e no momento em que Brandon Lee devia levar aquele tiro falso, em que devia sair só pólvora seca, ele foi mesmo baleado a sério e faleceu. O mais estranho é que ainda antes de filmar e também durante as filmagens, Brandon Lee andava a dizer aos seus colegas que sentia que ia morrer, que ele pressentia que a sua morte se aproximava e acho que se chegou a despedir de algumas pessoas, porque, segundo ele, a sua família era amaldiçoada. A segunda sugestão foi lançada em 1982 e chama-se Poltergeist. Poltergeist é das listas mais extensas que eu produzi para esta série de vídeos. Não sei, acho que é o filme mais amaldiçoado de todos os tempos e vocês vão entender porquê. Esta obra narra a história de uma família que se muda para uma casa nos Estados Unidos da América. Eles não sabem que essa casa foi construída por cima de um cemitério indígena e de repente estranhos acontecimentos naturais começam a acontecer. O filme também é conhecido por ter utilizado cadáveres, verdadeiros cadáveres mesmo reais, numa determinada cena. E o mais estranho, o mais nojento, é que o próprio elenco que estava presente nessa cena não sabiam que estavam perante cadáveres reais, ou seja, eles beberam daquela água onde estavam os cadáveres. Oh, que nojo, desculpa! Que nojo! Eles contactaram, eles tocaram aqueles cadáveres de pessoas que morreram realmente. Aquilo eram cadáveres sérios. Utilizar cadáveres de pessoas reais foi uma enorme falta de respeito e muitas pessoas julgam que esse desrespeito abriu portas para uma vaga de maldições sem precedentes. Só para começar, a jovem Dominique Dunne, que é uma das protagonistas do filme, foi assassinada na época do lançamento. A pequena Heather, que interpretou a protagonista Carol, sofreu um grave acidente intestinal e faleceu 6 anos após o filme. O ator Julian Beck faleceu durante as filmagens de Poltergeist 2. O realizador dessa sequela também faleceu devido a um problema de saúde muito raro. O ator William Sampson também faleceu devido a um problema de saúde. Durante as filmagens existem relatos de objetos que caíram e de sons que surgiam de sítios onde não existia ninguém. Imagino que é estarem a filmar e no quarto ao lado não estar ninguém e ouvirem ruídos, ouvirem tipo sussurros, é creepy. Na mesma época, a atriz Jobette Williams chegou a casa e encontrou todos os quadros, mas literalmente todos os quadros da sua casa tortos. Ela colocou os direitos, colocou-os outra vez no sítio e no dia seguinte voltou a casa e os quadros estavam outra vez todos tortos. O mais inexplicável é que ela vivia sozinha naquela altura e não existia ninguém para fazer isso. Um dos atores quase morreu sufocado numa cena em que ele supostamente deveria fingir que estava a ser sufocado. Ele estava a filmar e estava a pedir socorro porque estava mesmo a ser sufocado e as pessoas, tipo os técnicos que estavam no filme, pensaram mesmo que aquilo era uma interpretação dele, que ele estava a ser fenomenal na interpretação, mas não, ele estava mesmo a pedir socorro. Até que houve alguém que compreendeu que aquilo não fazia parte da interpretação e conseguiram, felizmente, socorrê-lo e impedi-lo que ele morresse. Esta lista parece não terminar e provavelmente vocês também não sabiam, mas a casa em que o primeiro filme foi filmado sofreu um terremoto e foi parcialmente destruída após as filmagens do filme. Um caso supostamente sobrenatural aconteceu quando uma das atrizes de Poltergeist 3 estava numa sessão fotográfica e uma estranha fumaça, um estranho nevoeiro, um estranho vulto surgiu ao seu lado. Ela estava a ver as fotografias com o fotógrafo quando recebeu uma chamada a anunciarem que a sua mãe tinha falecido. E querem saber o mais estranho? É que a sua mãe tinha falecido exatamente no momento em que ela tinha tirado aquelas fotografias. É assim, segundo as minhas pesquisas, as assombrações e relatos sobrenaturais de Poltergeist ficaram por aqui
e já deu para entender que é um filme bastante macabro, que é um filme com uma vibe intensa e com um ambiente de set estranhíssimo. E vamos avançar à terceira sugestão, que é Insidious. Insidious é uma obra de 2010 realizada pelo grande realizador James Wan, que narra a história de uma família que tem que enfrentar uma série de espíritos vingativos. A equipa do filme relata que durante todo o processo de filmagens existia um ambiente muito frio no set. Mesmo que ligassem aquecedores, o ambiente estava frio e sobretudo também existia uma espécie de vibe, uma espécie de aura negativa. Eles queriam se divertir, eles queriam estar na brincadeira, eles queriam que o ambiente de set fosse leve, porque normalmente os filmes de terror têm ambientes de set muito divertidos e muito leves, mas não conseguiam, estavam com um ambiente mesmo hostil, um ambiente terrível. E tal como em Poltergeist, ouviam-se ruídos de sítios onde não existia ninguém, inclusive existiam vários objetos a caírem. Por exemplo, os atores estavam a conversar entre eles ou nas pausas de filmagens e de repente um objeto caía, um brinquedo ou uma porta, um armário, qualquer coisa caía. A quarta sugestão é The Conjuring. The Conjuring também é uma obra realizada por James Wan e acompanha um casal de investigadores paranormais que resolvem casos paranormais. Durante a pré-produção, enquanto Vera Farmiga assinava o seu contrato para interpretar a protagonista, ela reparou que o seu computador, o seu notebook, estava arranhado após ter assinado o contrato. Ela achou isso muito estranho, mas a situação tornou-se ainda mais estranha quando, numa determinada noite, já quando ela já estava a filmar, acordou e reparou que tinha 3 marcas, 3 arranhões iguais do notebook no seu braço. O hotel em que a equipa técnica estava hospedada sofreu um estranho incêndio e até agora ninguém conseguiu explicar a origem desse incêndio. E como já é normal, como já é da praxe neste tipo de casos, existiram ruídos e sons muito esquisitos, sons tipo aqueles ruídos de rádio e vozes, inclusive vozes, oriundas de sítios onde não estava presente ninguém. E por último, como quinta sugestão e de forma a purificar este vídeo, vou falar sobre uma obra de Jesus Cristo, que é A Paixão de Cristo. Existiram algumas coincidências muito estranhas nesta produção. Inclusive, posso começar por referir que o ator Jim Caviezel tem as mesmas iniciais de Jesus Cristo. JC de Jim Caviezel e JC de Jesus Cristo. Segundo algumas fontes que eu li, Jim Caviezel apanhou um choque elétrico, mas outras fontes também dizem que ele apanhou um raio. É assim, eu quero crer que seja um choque elétrico, porque acho que uma pessoa ser tocada por um raio, apanhar com um raio, não estaria viva. Mas pronto, para mim acho que foi um choque elétrico. E Jim Caviezel apanhou um choque elétrico durante o início de filmagens, e mais tarde, exatamente o mesmo e da mesma forma aconteceu ao produtor Jean Michelini. Intitulado como A Paixão de Cristo, este filme também poderia ser intitulado como A Paixão de Jim Caviezel, porque o ator sofreu bastante durante o set de filmagens. Para além do choque elétrico que apanhou, ele também teve o seu ombro deslocado na cena em que é crucificado, a cena em que a sua personagem é chicoteada correu um bocado mal, aquilo que supostamente deveria ser uma simulação acabou por ser real, e o chicote acabou por causar uma grande ferida de 14 cm nas costas. Mas o seu sofrimento ainda não ficou por aqui. Ele contraiu uma pneumonia, ele quase morreu de hipotermia e naquela altura ficou com uma doença de pele bastante grave devido a uma reação alérgica à maquilhagem que usava para protagonizar Jesus Cristo. Infelizmente, apesar do seu papel ser bastante consagrado e bastante premiado, o ator teve a sua carreira arruinada em Hollywood devido à sua protagonização, devido a interpretar Jesus Cristo. Segundo ele, os grandes empresários de Hollywood não gostaram que ele interpretasse uma personagem religiosa e por isso fecharam-lhe portas. E desde aí que o ator tem interpretado pequenos papéis em filmes de pequeno e médio orçamento. É assim, todos estes acontecimentos negativos serviram para aumentar a fé de Jim Caviezel e mais tarde ele converteu-se ao cristianismo. Pronto, apesar destes inconvenientes todos, isto provavelmente até foi bom para Jim Caviezel porque supostamente encontrou a sua fé e pôde ser feliz à sua maneira. Então, estas foram as minhas 5 sugestões de filmes com acontecimentos amaldiçoados no set de filmagens. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixem o vosso like e comentem. Digam que se já conheciam alguma dessas histórias e acrescentem caso eu não tenha referido alguma que vocês conheçam. E pronto, este é o meu vídeo e até à próxima!